Fala, minha gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Você está aqui na playlist do Pensa Comigo, né? Hoje, conservadorismo, liberalismo e progressismo, né? Que diabo é isso, né? Muita gente fala, ninguém entende os conceitos e fica por isso mesmo, né? Então, o que que é cada um? E eu quero trabalhar aqui com vocês de maneira simples o que vem a ser cada um desses termos: conservadorismo, liberalismo e o progressismo, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Tem aqui dois canais, né, em que essa playlist está presente, né? Marcelo Lucas Carregando a Cruz, um canal de teologia e filosofia, e Direito e Filosofia, um canal de direito e filosofia. E essa playlist, Pensa Comigo, eu apresento nos dois canais, né? E nessa playlist aqui são insights, algumas coisas assim, até sem roteiro, que a gente comenta aqui para tentar ajudar no debate público, contribuir um pouquinho no debate público, beleza? Muito bem. Então, vamos lá, vamos ao que interessa aqui, né? Esses três conceitos são usados de maneira, na maioria das vezes, equivocada, né? Ninguém entende muito bem. Eu me lembro uma vez, eu estava assistindo Pânico, né, da PAN, passa meio-dia, né? Já tem muito tempo. E o deputado Kim Kataguiri estava lá e o outro estava lá na banca também, se não me engano era entrevistado, não me lembro nem quem era. Virou para ele assim e falou assim, mas conservador conserva o quê? E o Kim Kataguiri virou a lei. Né? Ou seja, ele não tinha a menor ideia por onde passa a ideia de conservadorismo. Tá? E eu vou começar por isso. Tá? Porque muita gente fala que conservador é nazista, conservador é fascista, é sei lá o que, também ninguém sabe, né? O que é fascismo, o que é nazismo, ninguém sabe nada disso. Né? Todo mundo fala para xingar mesmo. Bom, o conservadorismo, gente, ele nasce no século XVIII, XIX, como uma reação à postura revolucionária, em especial da Revolução Francesa. Né? Quem marca esse momento, o principal pensador que marca, é Edmund Burke. Né? Ele escreveu algumas considerações sobre a Revolução Francesa, talvez a principal obra dele, em que ele mostra como que foi nociva aquela questão. Por quê? Foi uma revolução pela revolução. Né? Claro, ninguém aguentava mais o absolutismo, não estou aqui criticando a Revolução Francesa, não. O problema é que o pensamento revolucionário começou a mandar todo mundo para a guilhotina. Não concorda comigo? Manda matar. Né? Acabou. Ou seja, o conservadorismo vem e fala assim, não, peraí, vamos pôr o pé no freio aqui. Tá? Por quê? Ora, a galera vem, quer destruir instituições, quer destruir o sistema da sociedade, a organização familiar e assim por diante. Porque tudo isso faz parte do sistema opressor que vinha de anos e anos. E o conservadorismo vai e fala assim, pera lá, vocês vão destruir o que nos trouxe até aqui. Isso não dá. Ou seja, o que é a ideia de conservadorismo? A mentalidade revolucionária ela é a mentalidade do seguinte: eu vou usar o poder do Estado para conduzir a sociedade para um bem maior, para a evolução. Ok? Posteriormente, isso vai ser chamado de progressismo. Né? O conservadorismo é essa dúvida. O conservadorismo é uma postura cética, que fala assim: poxa, o ser humano não tem condição disso. A nossa inteligência é limitada, nós não conhecemos todos os efeitos colaterais e somos incapazes de fazer uma engenharia social e projetar um mundo maravilhoso. Também não somos capazes de gerar um bem maior, um mundo melhor. Né? Tem um autor, Luiz Felipe Pondé, tem um monte de livro dele por aí. Né? Ele escreveu um livro que é Contra um Mundo Melhor, que é exatamente essa ideia, essa suspeita de que o ser humano consegue criar um mundo melhor. Quem dirá o Estado, uma máquina burocrática e ineficiente, nunca vai gerar um Estado melhor, uma sociedade melhor. Portanto, se o ser humano consegue melhorar seu caráter ou não, não é por conta do Estado. Então, o conservadorismo ele nasce aí. O conservadorismo ele é uma ideia, e aí por isso que muita gente chama de reacionários, né? Porque é uma reação, sim, à ideia revolucionária. Ok? E a ideia revolucionária, ela faz nascer essa ideia de progressismo. É por isso que a galera da esquerda acha que o mundo começou na Revolução Francesa. Né? Esquece que tem toda uma tradição que vem por trás.
Portanto, ser conservador é suspeitar da capacidade humana de criar um mundo melhor, uma sociedade melhor, e falar assim, não, peraí, a gente tem que conservar o que nos trouxe até aqui. Portanto, família, igreja. Igreja aqui é instituição religião, né, com seu valor social, ok? Historicamente, nós sabemos que as instituições religiosas foram extremamente benéficas para a sociedade. Claro, teve momentos que, por causa da religião, se matou. Mas o comunismo também, ateu, matou um monte de gente. Porque o ser humano mau, que é incapaz de fazer o bem-estar, criar o paraíso na Terra, né, ele mata. O problema é esse. E é exatamente aí que mora a questão. Porque o progressista, alinhado com questões revolucionárias e tudo mais, ele fala, não, é a religião que mata. A questão é a seguinte: os progressistas e revolucionários matam também, desejam matar também. Por quê? Tanto progressistas quanto conservadores, seja lá o que for, quando se acham donos da verdade e que descobriram a verdade para todo mundo, por causa desse bem maior, vale a pena matar. Pode matar. Né? Por quê? Porque eu estou construindo um mundo melhor. Né? Portanto, o conservador é exatamente esse cara que suspeita dessa capacidade humana e fala assim, não, vamos conservar o que nos trouxe até aqui. Ok? O progressista ele tem essa mentalidade revolucionária. Nós vamos usar o poder público, o poder do Estado, para direcionar a sociedade rumo a uma evolução contínua. Ok? E o que é o liberalismo? Por que eu deixei liberalismo por último? Primeiro, porque conservadorismo e progressismo são antagônicos. E a ideia, né, surge mais ou menos um em função do outro. Ok? Mas o liberalismo ele é mais difícil de conceituar. Por quê? Porque o liberalismo europeu, encabeçado por Adam Smith, John Locke, depois Adam Smith, é a ideia de um Estado mínimo, um poder público restrito. Um poder público que garante segurança, propriedade privada e liberdade individual. Essa é a ideia do liberalismo. Muita ajuda quem não atrapalha. Então fica o Estado quietinho aí. Tem que segurar o Leviatã, o monstro. Né? Thomas Hobbes fala que o Estado é um Leviatã. E aí John Locke fala assim, ó, tem que segurar. Tem que barrar esse poder. Senão ele engole a gente. E é isso mesmo. O Estado vai se agigantando e engole a gente. Né? Era o que acontecia na Idade Média. O cara entra, mata, estupra, rouba a mulher do outro e assim por diante. Né? Não sei se vocês sabem, né, mas na Idade Média surgiu uma legislação que o nobre, o senhor das terras, ele tinha o direito de ter a primeira noite com a mulher que fosse se casar. Né? Absurdo. Né? E dizendo que isso era um direito divino. Né? Palhaçada. Mas enfim. Então, Thomas Hobbes fala, tem que segurar, o Estado tem que ser pequeno, ele não pode interferir nos direitos das pessoas, ok? Esse é o liberalismo clássico. O problema é que quando vai para os Estados Unidos, aí que mora o perigo, né? Quando a gente fala aí de século XX nos Estados Unidos, movimentos raciais e tudo mais, o conservador passou a ser identificado com o Ku Klux Klan, com a galera que era segregacionista, né? E é aí que está o problema desses termos hoje. Tá? Nos Estados Unidos foi deturpado. E o termo liberal, ele passou a identificar os progressistas, que falsamente pregam uma democracia, uma liberdade. Só que é uma liberdade dada pelo Estado. Que liberdade é essa? Que o Estado tem que dar. Entenderam? Então existe uma deturpação do termo liberal. Tá? A ideia liberal de um Estado pequeno, ela existiu num primeiro momento na Inglaterra, né? na Irlanda ali, né? Pensadores ali do século XIX e iníciozinho do século XX, final do século XVIII também, né? Que fizeram as suas obras se contrapondo aos ideais revolucionários. Mas já no século XX, nos Estados Unidos, né, depois do final do século XIX e século XX, o liberal passa a ser identificado como esse progressista.
que é contrário às instituições. Por quê? De novo, a mesma ideia da revolução. Por quê? Aquilo que é tradicional, aquilo que vem do passado, na verdade aprisiona, mantém a sociedade debaixo de uma cultura patriarcal, uma cultura machista e assim por diante. Né? Não estou dizendo que não exista distorções, machismo, famílias disfuncionais, claro que existe, né? Violência doméstica. Contudo, esses casos precisam ser tratados como crime, como uma deturpação, que é isso, como uma distorção. Não dizer que isso é fruto de uma história, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque se nós chegamos até aqui, é porque conseguimos nos organizar minimamente na sociedade, conseguimos ter o papel da família cuidando ali da prole, né? Esse negócio do Estado cuidar de todo mundo, isso não existe. Isso não existe. Isso é inviável a longo prazo, né? Nós vemos aí muitos países europeus com problemas na sua previdência, o Brasil passa por isso, né? E assim por diante, ok? Muitos países europeus estão mudando a previdência para capitalização, alguns estão até deixando de ter previdência pública, né? Previdência estatal. Então, por quê? Porque é inviável esse trem de ficar cuidando de todo mundo, né? A realidade europeia também é muito diferente da brasileira. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o liberalismo teve dois momentos. No primeiro momento, é a ideia do Estado mínimo. E isso, ok, eu concordo. Depois, o termo liberalismo passa a ter conotação moral. É o liberalismo moral. Ok? Inclusive, hoje, já se deturpou, né? O que no passado era a ideia liberal conservative, né? Que era um termo americano, termo inglês, perdão, que era a ideia do conservadorismo unido ao liberalismo. Há um conservadorismo das instituições, da história, daquilo que deu certo, unido a um liberalismo político. Político-econômico, né? Entendam. Político e econômico. Lá do Adam Smith. Ok? John Locke e Adam Smith. Então, o liberal conservative inglês era esse cara que pensava no Estado retraído, que deixava, que dava ali as condições mínimas da sociedade funcionar, né, com a polícia, com o poder do Estado ali, né, dando segurança e tal. E uma ideia conservadora, né, que as famílias iam se autogerir e tal, os costumes, a legislação, o judiciário pautado nessa ideia conservadora de manter instituições, de pensar o direito natural. Gente, o direito não é algo... O problema hoje, principalmente no Brasil, é que todo mundo acha que pode fazer leis e interpretar a lei do jeito que quiser. Não! Existe um direito natural. Existe a realidade. Ela está posta diante de nós. As coisas não são construídas por narrativa ou por interação social. Existe uma realidade que está posta. Não, Marcelo, tudo é a nossa mente, a interação, não sei o que, não sei o que. Gente, o simples fato do universo existir, do mundo existir, você está pisando num chão sólido, contradiz essa afirmação. Que tudo é uma ideia criada. O simples fato de existir algo no lugar do nada já contradiz essa afirmação que tudo é construção social e da mente. Tem um ar que você respira, você sente ele. Tem frio, tem calor, tá chovendo. O simples fato de existir uma realidade na sua frente já contradiz a ideia de que tudo é construção da nossa mente. Ou da sociedade, seja lá o que for. Tá? Portanto, o conservador ele entende que a realidade está posta e o direito precisa estar coadunado com a realidade. Entendeu? É isso. Isso é o direito natural. O direito natural, a galera progressista aí coloca na cabeça da gente que vai para a faculdade e fala assim: quem acredita em direito natural acredita que o ser humano não pensa e o direito é dado. Não, é exatamente por pensarmos que conseguimos identificar a realidade e entender as normas que são mais adequadas, são logicamente mais adequadas. Entenderam? Exatamente por sermos inteligentes. Essa galera aí que se curva a essas conjecturas aí é que é meio duvidoso aí, tá? Fica a dica. Portanto, gente, conservadorismo é a ideia de conservarmos as tradições, as instituições. O progressismo é a ideia de usar o poder do Estado para evoluir a sociedade, tá? Dando direitos e tudo mais. E o liberalismo
clássico é a ideia de que o Estado não deve interferir na família, na vida privada, nem nos negócios, na economia, né? Ou interferir o mínimo possível, tá? O mínimo necessário, tá? Porque senão aí você confunde com anarquismo, né? A ausência total de Estado. Não, não é isso. O liberalismo ele entende a necessidade de um poder público, mas um poder público completamente limitado, que não interfira na vida privada das pessoas, tá? Mas, com o passar do tempo, principalmente no século XX, o liberalismo americano, né, passa então a ter uma conotação de moralidade e se identificar, na verdade, com o progressismo. Tá? E aí essa ideia passa para os conservadores, que também é um termo deturpado nos Estados Unidos. Por isso que é tão complicado definir. Tá? Mas fiquemos então com a ideia de que o conservador é aquele que entende a necessidade de conservar tradições, o progressista é aquele que tem a ideia de que o do Estado tem que evoluir a sociedade e, para isso, tem que destruir as instituições, como família, instituições tradicionais, igreja e tudo mais. Por isso que o progressismo é contrário a isso. É contrário ao ensino moral, ao ensino ético, é contrário à religião, é contrário à família. Por quê? Porque todas essas instituições, essas ideias, barram esse progressismo. Ok? E o liberalismo, infelizmente, ele tem que ser restaurado, porque hoje ele já está completamente deturpado essa ideia, beleza? Mas eu, por fim, me considero um liberal conservador. Tá? Entendo que o Estado tem que interferir o mínimo possível e precisamos manter aquilo que nos trouxe até aqui, beleza? Família, igreja, religião, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque o mundo, o Brasil vai de mal a pior, beleza? Espero ter contribuído, espero ter levado você a pensar comigo. E lembrando que na descrição do vídeo tem aí os links dos nossos trabalhos, né? Curso de teologia, quem está aí no canal de teologia, curso para o AB, quem está aí no canal de direito e filosofia, e quem sabe aí, em breve vem alguns cursos aí na área de filosofia, né? Tô pensando isso aí, mas quem sabe. Não deixa de curtir, compartilhar o vídeo com quem você acha que se interessa pelo assunto e de deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha aí, beleza? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Valeu!